Continuação da segunda parte da mensagem. Amém, irmãos? Nós estamos nesta noite, este domingo, de adoração ao Senhor, no culto da família. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Quando olhamos para esse texto, Jesus está fazendo uma comparação, está mostrando para nós sobre a edificação da casa na rocha e na casa na areia. E eu quero que você entenda nesta noite. E eu quero comparar, olhando para dentro deste texto, com famílias nesta noite. Famílias que edificam sua casa na rocha e famílias que não edificam a sua casa na rocha. Aleluia. As famílias que edificam a sua casa na rocha, que se chama Cristo Jesus, o nosso Salvador, vai passar por problemas, adversidades, tribulações, luta, perseguições, mas ela vai permanecer firme porque está firmada com o céu, com Cristo, a salvação. Mas aqueles que não edificam a sua casa na rocha, quando vem a luta, vem o vento, as adversidades, essa casa não suporta. Por quê? Porque ela foi edificada na areia. E quando vem as adversidades, as lutas, essa casa ela cai, ela desmorona. Por quê, irmão? Porque ela não está edificada sobre a rocha. E nesta noite, eu quero dizer para você, aonde você tem edificado a sua casa? Aleluia! Quantas pessoas estão edificando casas sobre areia? E quando vem o momento mais difícil, pensa em largar tudo, deixar tudo para trás. Sabe por quê? Porque ainda não está alicerçado em Cristo. Quando um construtor, irmão, quem trabalha com obra, sabe muito bem disso, ele vai construir uma casa, ele prepara a fundação, ele cava as sapatas, porque ele sabe, se ele não construir a fundação, os alicerces, essa casa não vai suportar o peso, ela corre grandes riscos de rachar e até mesmo desabar. É por isso que começa na profundidade, até achar o quê? O solo firme, até achar rocha. Mas para achar tem que cavar, irmão. Para achar tem que trabalhar. Para achar o solo firme tem que estar à disposição para aquilo. Quantas pessoas estão querendo construir sobre o solo, sem cavar, sobre a areia? E quando vier o peso, a casa não suporta. Levando para o lado espiritual, é assim que acontece, irmão, no meio da família. E a Bíblia vai nos mostrar lá no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quem não sabe essa história? Essa mulher que perdeu seu marido, quem bateu na porta dela? Os credores, para cobrar a dívida do seu marido. Mas o marido desta mulher era um profeta, um servo de Deus, servia ao Senhor, era um homem temente a Deus que guardava a sua palavra. E esta mulher agora está desesperada, porque o credor, quando vem, ele vem para levar aquilo que ela mais amava, os seus filhos. E muitas das vezes isso acontece conosco. Aquilo que nós mais amamos é aquilo que o inimigo às vezes quer tocar, quer levar, quer fazer você sofrer. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a ação poderosa desse Deus que nós servimos. Como assim, irmão? Essa mulher vai recorrer ao profeta, ela vai dizer: olha, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Ele temia o Senhor e agora ele morre. E o profeta vai dizer para ela: o que você tem em casa? A tua serva não tem somente uma botija com um pouco de azeite. Ela declara para ele: olha, eu só tenho uma botija e um pouquinho de azeite na minha casa. E o profeta ele vai dizer para ela o quê? Vai, pega vasilhas emprestadas, entra no quarto, fecha a porta,
com seus filhos. E tem o azeite, é a provisão de Deus, irmão. Sabe o que é isso? Quando uma família está alicerçada na rocha, Deus não vai deixar ela desamparada. Vai vir um momento difícil, os problemas vão surgir, mas Deus vai enviar o recurso. Esta mulher pode estar olhando algo sobrenatural acontecer. Ela tem o que? Ela tem uma postura de obedecer a palavra de Deus, a palavra que o servo de Deus tinha liberado. Entrar no seu quarto e fechar a porta. Quando ela vai pedir vasilhas emprestadas, isso também me chama a atenção. Sabe por quê? Porque aquela mulher tinha uma boa conduta com a sua vizinhança. Quem não tem boa conduta com a vizinhança não consegue pedir nada emprestado. Mas aquela mulher tinha uma conduta, aleluia, com a sua vizinhança. E ela e seus filhos vão pedir emprestado vasilhas. Você já imaginou? Se não falasse com os vizinhos, se não tivesse uma união, ou seja, uma comunicação com o próximo, se não amasse aquele que estava próximo dela, e eu acredito, irmão, que aquela mulher tinha uma conduta diferenciada, porque os seus filhos vão sair batendo a porta e pedir vasilhas emprestadas. Eu fico imaginando, mamãe está pedindo a vasilha emprestada, a senhora pode emprestar? E a dizer, dizendo, claro, porque sua mãe é uma serva de Deus, aleluia. E quando eles pegam a vasilha, eles fecham a porta, eles entram num lugar secreto, num particular com Deus, aonde estava a mãe, os filhos e o Senhor, naquele momento, sobre aquele lugar. Sabe o que é isso? É família edificada na rocha. O azeite, ele vai ser derramado, e Deus vai fazer o que? O milagre, vai transbordar aquelas vasilhas, elas vão se encher, aquela mulher vai vender o azeite, ainda sobra. O profeta ainda diz, olha, vende, paga o credor e vive do restante do que você recebeu. É providência de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a casa dela não estava edificada na areia, a casa dela estava edificada na rocha. Eu fico imaginando pastores, homens, servos de Deus, irmãs, servas de Deus, se aquela mulher, o marido dela fosse um mau caráter, se aquela mulher não tivesse uma conduta de uma boa pessoa com a sua vizinhança. O meu marido morreu, e aí chega até o profeta vai dizer, infelizmente não posso fazer nada. Por quê? Porque o seu marido, ele tinha aparência de que servia, mas não servia a Deus, não dava bom testemunho. E aquela mulher de repente ia pedir vasilha emprestada às suas vizinhas, ia fechar a porta e dizer, agora você quer me ajuda? Você não falava nem comigo, passava pela rua, não me cumprimentava, e agora que você perdeu seu marido, precisa de ajuda, me procura? De repente, irmão, eu fico imaginando, se fosse dessa forma, aquela mulher não ia conseguir nada, nenhuma vasilha. Mas a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher que temia também a Deus, e o marido dela era um servo do Senhor. É isso que é bonito, irmão, quando você ouve alguém dizer, o meu marido servia ao Deus vivo, era temente a Deus. O que vai ser da minha vida? E o profeta, ele responde, pode entrar no quarto, fecha a porta e deita o azeite, porque o Senhor vai operar o sobrenatural. Só quem tem casa edificada na rocha, só quem tem vida com Deus é que vê milagre acontecer. Aleluia! Irmãos, a irmão estava cantando aqui, prestei atenção no da harpa, a casa firmada na rocha, firmada estou eu. Aí eu já ligado na mensagem, a irmã daqui a pouco entrou falando sobre Lázaro, família, que eu vou entrar também dentro desta mensagem, porque nós estamos falando de família, e estamos falando de dois tipos, de repente, de família: as famílias que edificam a sua casa em Cristo, as que não edificam a sua casa. A Bíblia também vai nos mostrar que a família de Eli era um sacerdote, e ele governou ali durante 40 anos, e Eli, na sua velhice, perdeu o controle da sua casa. Os seus filhos, Ofni e Finéias,
se tornaram filhos de Belial, porque deixaram de servir a Deus, estavam se prostituindo, estavam vivendo de qualquer maneira diante da casa de Deus, e Ofni e Finéias estavam brincando com a palavra do Senhor. Quando ele tinha que corrigir, ele perde o controle, já estava com a idade avançada. E isso nos mostra que quando perdemos a direção ou rumo, ou deixamos de edificar a nossa casa na rocha, quando vier a luta, nós vamos passar pela luta e a luta vai nos vencer, porque a luta não vence o nosso Deus. A luta nos vence quando deixamos de obedecer a palavra de Deus. E por consequência disso, Ofni e Finéias brincaram demais, e Deus permitiu a arca ser levada pelos filisteus. A sua casa, ela desmorona. Ele recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ofni e Finéias vão morrer também. A sua mulher, ela vai gerar e perde ali a vida também. Ou seja, Deus permitiu, aleluia, viu o vento e soprar sobre aquela casa, porque deixaram de estar edificada sobre a rocha. Quantas pessoas, irmãos, estão assim? Mas olhando para o texto, quando olho para Josué, Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se olharmos para o livro de Josué, após a morte de Moisés, Josué ele tem um compromisso grande em conduzir o povo. Mas lá no capítulo 24, lá no final, Josué está despertando o povo, chamando o povo para um conselho. Ele está dizendo: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa os deuses de lado, abandona isso, o que vocês querem? Aí o povo vai dizer: nós queremos servir ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Esse Deus é o Deus que ainda abre mar, é o Deus que abre rio, é o Deus que joga muralha por terra, é o Deus que ainda opera milagre, é o Deus do sobrenatural. Quando você está com a sua vida sobre a rocha. E Josué sabia: se eu e minha casa não servir ao Senhor, nós somos derrotados. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quantas famílias, nos textos bíblicos nós vamos ver isso. Começa bem, às vezes termina mal. Saul começou, o povo pede que o rei, e Deus assim, vai lá. Saul se levanta, é levantado como rei. Ele começa a obedecer, mas quando Saul deixa de obedecer, Deus vai tirar ele do reinado e levanta também Davi como rei. Nós vamos olhar, irmão, dentro das escrituras, uma mulher chamada Jezabel. Quando Acabe-se ali, esta mulher era uma mulher prostituta, uma mulher que adorava deuses estranhos. Ele deixa de reinar bem, passa a reinar mal. Sabe por quê? Porque fez aliança com quem não era para fazer. Quando você faz aliança errada, a tendência é viver uma vida errada. Quantas pessoas estão querendo edificar a sua casa na rocha, mas está procurando viver uma vida com aliança com pessoas que não têm vínculo na presença de Deus? Não vai dar certo, irmão. Mas se eu trouxer para a presença do Senhor, nós vamos caminhar junto. É mais fácil te tirar da presença do Senhor do que você trazer para a presença do Senhor. E Acabe foi reinando mal, e veio a destruição sobre a sua casa. Quando nós, irmãos, olhamos, eu fico maravilhado, porque edificação é algo que precisamos fazer todos os dias na nossa vida diante da presença do Senhor. E quando a irmã falou de Lázaro, eu lembro desta mensagem. Por quê? Porque Lázaro, Marta e Maria, eles eram o que de Jesus? O que eles eram de Jesus? Quem é amigo não é colega. Amigo, às vezes, mais chegado do que irmão. E Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E você ter Jesus como seu amigo, você não fica desamparado. Na hora da adversidade, quem é que vai aparecer na aldeia? Leva 4 dias. É Jesus. Lázaro já estava morto, cheirava mal, mas Jesus estava na aldeia.
Lázaro tinha casa edificada sobre rocha. Quem tem casa edificada sobre a rocha, no momento mais difícil, Jesus vai estar lá. Na hora da dor, Jesus vai estar lá. Na hora do luto, Jesus vai estar lá. Na hora da ressurreição, Jesus também vai estar lá. E Marta e Maria, porque quando você fala de morte, mexe um pouco com a estrutura humana, né? Porque aqui ninguém é de ferro, nós somos de carne, e nós temos sentimentos. E Marta e Maria estão com a fé abalada, tão abalada que as duas vão falar a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeiro veio uma falar, depois a outra, parecia que tinha combinado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que tudo é o tempo de Deus. E quem tem vida com Jesus, vê milagre de Jesus. Quem tem vida com Jesus, vê ressurreição de Jesus. Quem tem vida com Jesus não é desamparado. Por quê? Porque Jesus é amigo. Jesus é amigo, irmãos. E quando Jesus chega, havia o que dentro da aldeia? Havia luto, havia dor, havia pranto, havia sofrimento. Jesus está dizendo: olha, se crer, verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é a ressurreição. Mas aquelas mulheres estavam abaladas. Alguém vai pensar até dizer: Maria vai chorar de novo no sepulcro. Maria escutou, aleluia, e correu para chorar aos pés de Jesus. Quando ela derrama lágrimas nos pés de Jesus, Jesus fica o que? Agitado. A lágrima do crente move o coração de Deus. E Maria está chorando aos pés de Jesus. Não foi aos pés de Lázaro. Não foi diante do sepulcro. Não foi diante do problema. Foi diante daquele que resolve o problema. E Jesus vai perguntar aonde ele está. E aí eles levam Jesus até o lugar onde Lázaro estava. Sabe o que é isso, irmão? É você mostrar para Jesus: Jesus, olha, o problema está ali, isso aí eu não posso resolver, só o Senhor pode. Isso aí é ser amigo. É ter amigo. Quem tem amigo tem intimidade. Quem tem amigo pode conversar com ele. Ter Jesus como amigo te leva a uma intimidade profunda, que somente você e ele de repente sabe os segredos, mas ninguém. Apresenta para ele nessa noite, se você tem uma casa edificada sobre ele, apresenta para ele o seu problema nesta noite, porque ele pode remover essa pedra. Ele pode remover a pedra, mas já cheira mal. Mas se a sua vida está diante dele, ele vai mudar a história. Pode ter 4 dias, Jesus resgata. Pode estar lá nas drogas, Jesus salva. Pode estar lá no mundo da bebida, Jesus resgata. Pode estar perdido, Jesus salva. Quantas Marias e Martas chorando, irmão, vivendo luto, porque alguém está lá fora, dentro de um sepulcro. Mas Jesus é aquele que salva e liberta. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, falar de família. Por que estamos falando de família nesta noite, o culto da família? E de 2 tipos de família e consequências que vêm sobre essas famílias. Aí eu me lembro, meus irmãos, de Acã. Acã, ele vai pegar o que não era para pegar. Coloca embaixo da sua, ele esconde dentro da sua tenda, esconde os utensílios que Deus tinha dado ordem para não pegar. E por ele não obedecer à ordem de Deus, veio a consequência sobre a sua casa. Vai morrer a sua família, seus filhos e Acã por causa do pecado. Quantas pessoas estão morrendo por causa do pecado? Quantas pessoas estão morrendo por causa da consequência do pecado? Porque pega o que não é para pegar, faz o que não é para fazer e leva a maldição para dentro de casa. E muitas das vezes essa maldição destrói toda a sua casa.
Mas nós louvamos o Senhor que Jesus também veio para salvar a sua casa. De repente você está embaixo de maldição, mas nesta noite Jesus quer transformar ela em bênção.